Olá, eu sou Maria Eduarda Portela e hoje no Metrópolis entrevisto o deputado federal Augusto Coutinho, relator do PL dos aplicativos na Câmara dos Deputados. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Maria Eduarda. É um prazer estar aqui com você. Obrigada, deputado. Então, hoje a gente quer falar, sobre o projeto de lei número 12 de 2024, que trata sobre os aplicativos, A proposta foi enviada pelo governo para a Câmara dos Deputados a partir de um grupo de trabalho, Na Câmara dos Deputados, já tem um consenso sobre esse projeto de lei? Como que está a tramitação? Já tem um apoio reforçado para conseguir a aprovação do projeto? Maria Eduarda, o governo, primeiro, é importante que a gente divida para o nosso ouvinte, leitor, que esse projeto ele foi dividido em dois. A gente está falando de aplicativos de 4 rodas, ou seja, especificamente esses aplicativos de 99, Uber, Cabify e tal. Esses aplicativos que o governo mandou o PL 12, que inicialmente teve uma reação muito grande, contrária de toda a cadeia envolvida, ou seja, dos trabalhadores, ou seja, os motoristas, das próprias plataformas e também do consumidor, da população. Então, houve uma reação muito grande. Depois, o governo retirou a urgência, ou seja, quando ele mandou um PLP em caráter de urgência, a Câmara teria um prazo delimitado para resolver. Então, o governo retirou a urgência, fez um acordo com o presidente Arthur Lira, e daí foi decidido 3 comissões em que esse PL ele vai passar nessas comissões. A primeira comissão é a minha, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, a SIX, que eu sou o relator. É uma matéria que não me é nova, ou seja, eu já sou relator de outras matérias com o mesmo teor, que já tramitavam na Câmara já há 2 anos, já tinha feito diversas audiências públicas e tal, e tenho um conhecimento sobre a matéria. Então, me coube a relatoria dessa matéria. A gente já definiu um prazo de até o dia 20 de maio, de que eu vou apresentar esse relatório para ser apreciado pela comissão. Ele sendo votado na comissão de serviços, ele passará automaticamente para a comissão de trabalho, o relatório que foi feito, e daí a comissão analisa, vai ser designado um outro relator, que já está não ainda designado oficialmente, mas indicado pelo presidente, já que é o deputado Luiz Gastão, que vai ser o relator na Comissão de Trabalho, e depois depois de votada na Comissão do Trabalho, essa matéria vai para a Comissão de Justiça. Vota na Comissão de Justiça e vai para plenário. Eu só estou te dizendo mais ou menos como é o roteiro disso. Eu acho que a gente consegue votar essa matéria no plenário até o final desse semestre, ou seja, leia-se aí o mês de julho, Porque, inclusive, a gente, como uma forma de agilizar, Maria Eduarda, a gente está fazendo já há alguns dias a gente já teve reuniões conjuntas, O presidente da Comissão de Serviços, que é o deputado Josenildo, eu, o relator. O presidente da Comissão do Trabalho, o deputado Lucas Ramos, com o relator, o deputado Luiz Gastão. Nós estamos fazendo isso conjunto, porque a ideia é que a gente construa um relatório. Esse relatório, ele já, se ele for harmônico, ele já facilita na tramitação, tanto numa comissão como na outra, para que a gente, de fato, a gente resolva esse imbróglio, porque é, de fato, um imbróglio. Acho que é uma matéria que hoje envolve muitas pessoas, Ou seja, se estima aí mais de 1 milhão só de trabalhadores de aplicativos, Então, assim, para você ter uma ideia, então envolve muita gente e nós também que somos consumidores disso. E a gente fica muito atento para não ser prejudicado com isso. Então, é uma matéria que a gente precisa legislar. A Câmara, que é a casa que prepara as leis no Brasil, precisa ter uma lei, o Brasil precisa ter uma lei sobre isso. Acho que foi acertado o governo ter feito. Agora, foi um projeto, como eu te disse no início,
que ele veio assim muito com muita preocupação por toda a cadeia de pessoas envolvidas. É exatamente isso agora que a gente está fazendo, ouvidas de tanto dos trabalhadores, ou seja, dos motoristas, dos sindicatos, das associações que representam, como também das plataformas, que muitas vezes a gente acha que só são, que só são duas, três, quatro, e não é. Você tem duas, tem três ou quatro que aí tem 95% do mercado, mas se já me disseram um número que tem mais de 500 plataformas que atuam por esse Brasil todo e que a gente precisa também olhar e regulamentar para essas realidades de um país continental. Então, é esse o desafio que a gente tem e é esse o desafio que a gente está mergulhado para tentar construir um entendimento sobre uma matéria que, volto a dizer, é fundamental que a gente defina a legislação e a gente tem de tomar cuidado para não engessar esse serviço que já está incorporado na nossa vida, né? E também não criar, não criar embrólios de dificuldade para que isso venha interferir no preço final ao consumidor, a quem de fato usa as plataformas. Porque se a gente faz e cria muitos mecanismos e isso aí vai ter de aumentar o preço, automaticamente vai diminuir também o uso desse serviço. Então, esse é o desafio de a gente tem de fazer isso na política, ouvindo, conversando, usando o bom senso, mas eu acho que eu estou bem animado que a gente vai conseguir chegar aí a um relatório que eu acho que a gente pode avançar sim. Certo. Deputado, a proposta, né, ela prevê uma renda fixa de R$ 32,10 por hora trabalhada para os motoristas de aplicativo, né? Só que ela também acrescenta um reajuste de acordo com a valorização do salário mínimo e também com o PIB. Vocês têm trabalhado alguma forma de garantir que isso aconteça e como isso tem sido discutido dentro da Câmara para garantir o aumento salarial dos motoristas de aplicativo? Veja, na verdade, esse é um grande problema. Ou seja, eu acho que, de fato, o que existe hoje, a realidade, é que, com o passar do tempo, os preços da plataforma elas aumentaram para o consumidor e o ganho para o trabalhador ele diminuiu, né? Então, acho que isso precisa ser de uma forma mais transparente para que nós possamos conhecer como se chega a esse número. É uma realidade recente, eu digo, essas plataformas, o algoritmo, como ele funciona, é uma coisa dinâmica e é uma coisa que também a gente tem de respeitar, mas a gente tem de botar travas, a gente tem de botar responsabilidades, a gente tem de botar também e proteger o trabalhador. Eu acho que é fundamental isso. Eu entendo, sem querer, e eu não vou antecipar porque não seria honesto de minha parte, mas eu acho que a gente tem como construir alternativas sem fixar especificamente esse valor que veio no projeto, mas que a gente dê esse ganho e essa transparência ao trabalhador. A gente, dentro dessas conversas que nós tivemos, a gente já fez algumas sondagens sobre isso, foi inclusive bem aceita e, portanto, é uma coisa que nós estamos estudando tecnicamente como uma forma que a gente vai construir para isso. O que eu posso dizer a você com tranquilidade é que eu tenho a convicção dentro de mim de que nós precisamos, de fato, proteger quem trabalha, quem está lá no dia a dia. A gente precisa dar a proteção a esse trabalhador, óbvio que de uma forma diferente, ou seja, porque eu sempre fui um deputado que, quando se tratava desse assunto, eu disse, isso não pode ter vínculo empregatício, porque se a gente tiver vínculo empregatício, a gente inviabiliza o uso do serviço. E volto a dizer, é um serviço incorporado na nossa vida, que é importante na nossa vida. Mas então, essas coisas é que a gente está construindo. Não ter vínculo, mas ter responsabilidades, ter transparência de como é cobrado. Ou seja, a gente ouve muita reclamação dos trabalhadores, principalmente eles dizendo que
de anos atrás para cá, veio achatando muito o nível de ganho para eles. Ou seja, e as plataformas mudaram também a forma de cobrar dele. Antigamente eles cobravam um percentual sobre a corrida. Depois parou de cobrar isso. Eu acho que é exatamente esse estreitamento que tem incomodado muito os trabalhadores e a gente precisa encontrar uma alternativa que os proteja e que mantenha o serviço, volto a dizer, também sem onerar ao consumidor. Então, esse valor de R$ 32,10 por hora trabalhada pode ser alterado. Sim, sim. Mas tem algum indicativo se ele vai ser maior, mais baixo? Não, os trabalhadores dizem, inclusive, claramente que esse valor é um valor que é impraticável para eles, né? E a gente pode também mudar, como eu falei, por outros mecanismos de cobrança, ou seja, de que não necessariamente a gente tenha de usar esse valor. Eles também falam muito, ou seja, de quilômetro por hora rodada. Então, a gente está pegando todas essas informações. Eu tenho, inclusive, assim, me dedicado um pouco de saber também experiências fora do Brasil, aonde já foi regulamentado, aonde deu certo, aonde deu errado, e para a gente pegar já a experiência e não inventar a roda, e sim tentar fazer com que ela seja de uma forma... Mas alguns pontos esse é um ponto que é. Tem um outro ponto que é a questão, hoje os trabalhadores falam muito de que eles querem ser MEI, né? Ou seja, e existe uma resistência muito grande do governo, né? Por sua vez, muitas vezes está sendo difundido para o trabalhador de que para ele é melhor ser MEI porque ele vai pagar 5% só. Bom, 5% é o que é o MEI hoje, é o microempreendedor, né? Agora, o MEI, que foi criado no governo anterior, por exemplo, do caminhoneiro, é 12%. Quando o governo apresenta a proposta dele, que a princípio eu acho muito boa, que é de 7,5% do trabalhador e 20% que a plataforma iria aportar para a Previdência Social, então, são esses números que a gente precisa primeiro explicar. E tem outro problema. Por exemplo, se você institui o MEI para o trabalhador, para o motorista, qualquer questionamento que ele tenha com a plataforma vai ser julgado pela justiça comum e não será julgado pela justiça do trabalho, o que eu não tenho dúvida que é muito ruim para o trabalhador. Então, a gente está pegando todas essas informações para tentar exatamente construir alternativas, desmistificar, inclusive, porque, sabe, Eduardo, o que eu noto é que o governo mandou o projeto foi mal aceito, e daí ficou a aversão ao projeto. A gente não quer esse projeto. É o que muitas vezes eu recebo em redes sociais dos trabalhadores dizendo. Mas eu tenho explicado frequentemente, não me cabe, eu tenho de me debruçar sobre esse projeto do governo, é o PLP 12. É o PLP que o presidente Arthur Lira assumiu o compromisso de colocar em votação. Então, mas a gente pode, dentro desse PLP, fazer um substitutivo, pegar essas sugestões que está, mudar aqui, conversar com o governo, que é o que a gente quer fazer. Eu, por exemplo, na próxima semana vou estar com o ministro já para a gente conversar alguns pontos para o que é que a gente possa, enfim, fazer uma coisa que seja conversada, cada um exercendo o seu papel, o governo de mandar o projeto, a gente de legislar sobre ele, o trabalhador de sugerir e a gente fazer aí, encontrar um termo que a gente consiga avançar. Certo, deputado. Uma das questões também presente no projeto é que a empresa ela não pode limitar a hora trabalhada do motorista de aplicativo. Por exemplo, se ele cumpriu a carga, o salário mínimo daquele dia, a empresa não pode mais limitar as viagens dele. Tem alguma discussão dentro da Câmara para poder coibir a limitação de horas trabalhadas por meio da empresa para garantir que o trabalhador continue tendo sua autonomia para fazer horas
do que ele quiser, as horas, né? Ele pode aproveitar a hora. Tem alguma coisa nesse Veja, sentido? eu não estou aqui antecipando o relatório, mas a princípio eu acho que cada trabalhador e cada cidadão ele tem a responsabilidade de trabalhar o que ele pode, obviamente, e trabalhar em boas condições. Mas cabe a ele decidir essa condição. O projeto, de fato, ele limita em 12 horas plugados. Não é de todas as reuniões, de todas as conversas que eu tenho com os motoristas, não é uma preocupação muito grande deles sobre isso. Mas, a princípio, em tese, eu acho que a limitação de você estar amarrando horário de trabalho, se você quer trabalhar um pouco mais, desde que você tenha a responsabilidade natural de dizer, eu quero trabalhar mais, mas eu estou em boa condição física de fazê-lo. Ou seja, é a mesma coisa de que o motorista, por exemplo, você diz, não, mas é porque ele cansado, ele pode bater. Sim, mas ele também pode beber. Se ele for irresponsável, ele pode beber e está dirigindo alcoolizado. E a gente não sabe, não é? Então, eu acho que cada um, dentro dessa cadeia, tem de ter a sua responsabilidade. A princípio, eu não vejo muito... eu não gosto muito de estar fazendo uma lei para amarrar tudo, porque eu acho que no final é ruim. Então, essa limitação de 12 horas por dia, ela pode ser ultrapassada? Ela pode acabar saindo do relatório? Ela pode sim. Existe, por exemplo, já algumas sugestões de motoristas. Então, tudo bem, 12 horas, mas seriam 8 horas de hora normal e 4 horas de horas extras. Ou seja, de horas já com preço diferente, uma tarifa diferente. Entendeu? Já é um pleito que ele tem. Mas a gente está construindo e tentando construir uma forma de que a gente consiga resolver todos esses impasses de uma forma mais clara e que seja bem melhor para o trabalhador. Certo. Deputado, o texto também prevê o auxílio maternidade, né, para as mulheres motoristas de aplicativo. Tem alguma discussão de como que vai ser a garantia desse benefício para elas e como elas vão poder acessar? Vai ser por meio do INSS, como já é feito em outras classes? Como que será o acesso aos benefícios sociais? Bom, e tem de ser pelas linhas normais do que o governo oferece a qualquer trabalhador, né? É um direito e eu acho que tem de ser assegurado esse direito e acho que isso não vejo nenhuma dificuldade de que a gente faça ele pelo o trâmite normal. A maior dúvida hoje, eu volto a dizer, é sobre como será eu diria a maior não, mas uma das dúvidas é como será essa integração, ou seja, do trabalhador com a previdência social, entende? E é isso que é um desafio que a gente tem de construir, desmistificar algumas informações que existem aí, e a gente vai exatamente nesse sentido, mas sempre mantendo os direitos que o trabalhador já conseguiu e que é uma coisa já que já está incorporada na vida de todos nós. Outra questão também, né, é a sindicalização dos motoristas de aplicativo. Temos acompanhado que tem pessoas contra a sindicalização e contra os sindicatos, né? A proposta prevê que acordos coletivos firmados com as empresas não poderão ser alterados com acordos individuais, né? Como o senhor tem recebido esse tipo de ação, esse tipo de resposta negativa contra a sindicalização dos motoristas de... Bom, eu pude perceber que, na verdade, a primeira reação contra essa questão se deu no grupo de trabalho que o governo fez. Ou seja, o governo limitou só as centrais sindicais de participar e isso houve uma aversão, ou seja, por parte das associações, dizendo o sindicato não me representa. Então, é mais que uma questão política interna que devido à condução desse processo, é minha percepção. Mas isso não retira, ou seja, quando o Brasil tem uma legislação trabalhista, essa legislação trabalhista ela já determina que os acordos de convenções sejam feitos por sindicatos e por federações. Então, veja, agora, obrigar a você sindicalizar, eu acho que esse não é o sentido. Eu acho que eu sou favorável aos sindicatos, acho que o sindicato é uma forma de representatividade do trabalhador. Agora,
O sindicato ele vai ter de ter e conquistar a classe a se sindicalizar. Agora, você tem de definir, obviamente, na lei, quem vai responder pela classe. E nada. E a própria lei brasileira hoje já define que são os sindicatos, entende? Agora, é importante também que se diga, hoje você não tem nenhum sindicato legalmente organizado sobre motoristas de aplicativo. Você tem sindicatos constituídos, mas sem a anuência e a carta sindical, que, na verdade, ainda não dá legitimidade a eles. Então, acho que o sindicato é importante, acho que é um mecanismo, acho que ele tem de prestar serviço ao trabalhador, conquistar esse trabalhador, agora jamais obrigar o trabalhador a ser sindicalizado, a pagar o sindicato. Isso não, acho que não é. O Supremo, inclusive, já tem se posicionado sobre isso, ou seja, se você não quer ser descontado, você se pronuncia que não quer ser descontado e não será descontado o imposto sindical do seu ganho. Então, eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho, sem obrigação, mas respeitando, mas dizendo que eu acredito que é importante que o sindicato se fortaleça para, sim, de fato, legitimamente representar a classe. Entendi. Deputado, para finalizar, né? Obviamente, o projeto ele fala sobre os motoristas de aplicativo. Mas tem algum ponto que possa facilitar a vida do consumidor? Eu acho que sim. Eu acho que à medida que você tiver transparência nessa relação, é uma coisa que precisa ser notada. Vou te dizer, Maria Eduarda, o que me disseram, eu não posso asseverar que é verdade, mas nessas consultas, nessas conversas e tal, algumas vezes eu estava numa sala e dizia, ó, vamos todo mundo aqui fazer um pedido de um aplicativo e para o mesmo lugar, nós estamos sentados aqui para o mesmo lugar e você vai ver que vai sair preços diferentes para cada um. Chegou a mim casos de dizendo que, por exemplo, 2 pessoas que estavam na Rocinha, no Rio de Janeiro, iam para a Lagoa e pediram do mesmo lugar para o mesmo lugar. E deu uma diferença, veja só, de R$ 30 entre a tarifa que foi cobrada para uma mulher e a tarifa que foi cobrada para o homem. É uma coisa que eu não consigo entender, eu não consigo assimilar isso como uma coisa razoável, como um algoritmo que seja razoável. Então, isso precisa se ter transparência, não precisa? Tudo bem, a lei do mercado, e não é meu interesse, hora nenhuma, interferir na lei do mercado. O mercado ele é dinâmico, ele é importante, ele dá oportunidades, ele traz outras plataformas para funcionar. Mas a gente precisa ter alguma transparência sobre isso. Como é que você me explica como é que você pode explicar, por exemplo, se a tarifa é dinâmica? Então você cobra muito mais caro um deslocamento que você faz, vamos dizer que você paga o dobro de um deslocamento, mas o trabalhador ele não recebe proporcionalmente esse aumento. Ou seja, o aplicativo tem esse aumento, mas o cara que está pegando na massa, no carro, no trânsito, na chuva, ele não ser beneficiado com isso, no meu entender, não é justo. Precisa se ter clareza de como funciona esses algoritmos, não interferir em algoritmos, jamais. Né? Mas apenas a gente precisa ter clareza sobre essas coisas. Então, é o que a gente vai procurar fazer. Ou seja, acha que a plataforma, volta a dizer, elas são importantes na nossa vida, elas têm de ter o lucro delas, os trabalhadores são fundamentais, eles têm de ter bons salários, o consumidor precisa pagar menos ou, no máximo, justo. Né? Então, não dá para a gente ficar manipulando isso sem ter uma clareza das coisas. A minha intenção, para encerrar, é dizer que a gente tem que ter clareza. E só para um número, é um outro desafio, desculpe, que eu comecei a falar e acho que não terminei, que é o seguinte, a gente está fazendo um projeto que não é só para 4 aplicativos, nós temos aplicativos em todo esse Brasil. Nós temos aplicativo, Eduardo, que eu não sabia, que ele paga um valor mensal
tá? Ele paga um valor mensal, você se associa a ele e ele apenas vai intermediar entre você pedir o carro, ele identificar o carro, botar os dois, você paga ao motorista e ele recebe por mês do motorista. Eu não sabia que existia isso, né? Então a gente tem de pensar todos esses pontos. E para finalizar, finalizando, eu acho que o que a gente precisa fazer agora é tentar harmonizar o texto das 4 rodas, para daí se debruçar e resolver definitivamente o de 2 rodas. Mas eu acho que à medida em que você resolva o de 4 rodas, ele será um parâmetro claro para o de 2 rodas e daí avança tudo. Mas já tem uma conversa sobre como vai ficar os entregadores. Tem acompanhado, desculpa também, isso que eu acabo falando, a gente emenda. Temos acompanhado muita resistência dos entregadores, né? Sobre uma regulamentação da entrega por aplicativos. Tem algum... Não, esse assunto, eu sou relator de um projeto que trata disso, que não é do PL12, que aí eu vou tratar em outro momento. Agora estou me dedicando a esse, porque eu acho, inclusive, volto a dizer, que ele será um balizador, ou seja, desse outro subsequente. Perfeito. Muito obrigada, deputado, por tirar um tempinho, vir aqui conversar com a gente e esclarecer alguns pontos dessa proposta. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês do Metrópole. Eu fico muito impressionado assim com hoje o portal, como vocês cresceram e eu fico feliz com isso. Obrigada, deputado. Eu sou Maria Eduarda Portela e esse foi mais um Metrópolis Entrevista.